Os jogos desta quarta-feira são destaque no Linha de Passe, que está no ar a partir de agora, ao vivo na ESPN Brasil. E você é o nosso convidado especial. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com Linha de Quarta, é a nossa hashtag para você participar. Linha de Quarta, depois de boa parte de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro disputada. É um meio de semana diferente, né? O primeiro meio de semana com rodada do Campeonato Brasileiro, desde que o campeonato passou a ser disputado agora, em 2018, com resultados importantes, interessantes, com uma liderança que poucos imaginavam até que pudesse acontecer, mesmo com não muitas rodadas disputadas. O São Paulo assume a liderança do campeonato neste momento, venceu o Botafogo por 3-2. Para quem gosta de futebol, foi um jogo muito legal de ver, né? Muito legal de assistir, com várias chances de gols, bolas na trave, gol para lá, para cá, emoção até o final. Grande vitória do São Paulo no Morumbi. Derrota do Palmeiras, vitória do Cruzeiro lá em Minas, 1-0. 1-0 a vitória do Cruzeiro com gol do Rafael Sobis. E o Palmeiras chega a 3 jogos seguidos sem vencer, somando 2 competições, Copa do Brasil e agora 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Internacional conseguiu ressurgir, fez 2-0 no Vitória, fora de casa, levou um empate 2-2. Na última bola do jogo fez 3-2 e tá brigando lá em cima também. O Galo, lembra que a gente dizia? O Galo tem a tabela mais fácil de agora até o final dessa primeira parte do campeonato, antes da disputa da Copa do Mundo. Desde que falamos isso, foram 2 derrotas do Galo, em casa para o Flamengo e hoje para o Sport, perdeu por 3-2. Terminou agora há pouco. Empataram por 0-0 Grêmio e Fluminense. O Fluminense é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, inegavelmente. O Vasco conseguiu uma vitória, mesmo muito desfalcado, esfacelado, venceu o Magrinho. Fez 1-0 no Paraná, em São Januário. Teve vitória da Chapecoense contra o Ceará. O Campeonato Brasileiro começando a todo vapor. Mais uma rodada nesta quarta-feira. E o Linha de Quarta para falar desses jogos. Comigo, com Arnaldo Ribeiro, com Leonardo Bertozzi, Jean Oddi, professor Celso Zelt, com a sua participação na nossa hashtag. Estamos chegando, sejam todos bem-vindos. Em Minas Gerais, Jean Oddi, um jogo entre 2 postulantes ao título, né? 2 dos times que a gente olha, né, para os elencos, para a preparação, para o que se espera e imagina, são 2 candidatos, 2 times que podem lutar pelo título. E a vitória do Cruzeiro, a derrota do Palmeiras, torcedor palmeirense na bronca com o técnico Roger Machado, torcedor cruzeirense mais aliviado. Não que o Cruzeiro tenha feito um jogo espetacular. Aliás, né, foi melhor no primeiro tempo, quando não conseguiu o gol, do que no segundo tempo. Fez o gol quando vivia o seu pior momento no jogo e o Palmeiras vive o seu pior momento em algum tempo, com mais uma derrota, segunda seguida no campeonato. Bem-vindo. Sem dúvida. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fã de esporte. Acho que é o que você falou. Era um jogo de 2 postulantes ao título. Para mim, continuam sendo 2 postulantes ao título, mas não foi um jogo de 2 postulantes ao título, né? O futebol jogado, tanto por Cruzeiro como Palmeiras, não foi realmente de 2 postulantes ao título. Acho que o que você falou, Cruzeiro um pouco melhor no primeiro tempo, mas também sem criar grandes oportunidades. O Palmeiras voltou até melhor para o segundo tempo, mas também não criou grandes oportunidades. Acabou ali sofrendo um gol numa falha defensiva, acho, principalmente para mim, do Edu Dracena. E os 3 pontos foram para o Cruzeiro, que, bem ou mal, vai conquistando seus pontinhos, mesmo em partidas que não tem feito para você dizer indiscutivelmente que ele mereceu ganhar. Acho que hoje não dá para dizer isso. O próprio jogo contra o Santos, que foi um jogo muito melhor tecnicamente, foi um jogo de muitas oportunidades para os 2 lados. A gente poderia ter tido um 2-2, mas o fato é que o Cruzeiro, que tem um elenco muito bom, vai somando seus pontos, mesmo quando eventualmente não joga para isso. E, para mim, continua sendo um dos mais fortes postulantes ao título brasileiro, sim. Do outro lado, a gente tem um Palmeiras que continua sendo postulante ao título brasileiro, até porque está todo mundo muito junto, porque o elenco é forte, mas que vive o seu momento de maior pressão
na temporada, sem dúvida alguma. Eu acho que o momento agora ele é de maior pressão até do que foi depois da final contra o Corinthians, né? Porque ali, aliás, depois da final contra o Corinthians não houve pressão alguma, né? Porque o foco acabou indo todo para a questão da arbitragem e tudo mais. Foi a derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro que se tornou um momento de muita pressão. Mas, evidentemente, essa derrota hoje é uma derrota que acumula com a derrota para o Sport, que continua achando a mais grave do ponto de vista acho que nem de desempenho, mas do ponto de vista dos pontos que você perde, né? Porque perder para o Cruzeiro no Mineirão não é nenhum absurdo, a gente falou, é um postulante ao título, mas os níveis de atuação têm sido muito baixos. Para o torcedor que está mandando, quero ver você defender a permanência do Roger Machado no linha de passe. Então vamos lá. Repito o que eu falei segunda-feira. Defendo absolutamente a permanência do Roger Machado como técnico do Palmeiras. Acho um absurdo que a gente já comece a falar de novo de troca de treinador no Palmeiras. O que não significa dizer que o Roger Machado não está errando, que não está pelo menos tentando fazer coisas que deveria estar tentando fazer, né? Quer dizer, que não está deixando de fazer coisas que deveria estar fazendo, buscar alternativas pelo menos. Então assim, eu tenho uma série de críticas a fazer ao trabalho do Roger, esse é um ponto. O outro ponto é dizer que você precisa trocar de treinador. E não vou nem entrar na argumentação sobre quem seria o novo técnico, porque eu acho que não é isso. Não é por isso. É claro que se você tivesse o Guardiola, tô louco para trabalhar no Brasil, vocês não tem um time para mim? Aí tudo bem, você poderia até pensar. Mas acho que não é porque não tem uma alternativa. É porque eu continuo achando que, do ponto de vista de conhecimento sobre futebol, o Roger está, sim, acima da média no futebol brasileiro. Agora, tem feito coisas que ele precisa entender que ele vai ter que parar de fazer. E aí a gente pode enumerar. Eu já falei na segunda-feira, não vou repetir aqui, em relação à pouca rodagem do elenco. Acho que isso ele deveria ter rodado mais, e se ele teve que poupar o William contra o Sport, talvez tenha sido justamente porque rodou pouco o elenco nas outras rodadas, nos outros jogos, nos outros campeonatos. Mas isso eu já falei. Hoje, assim, a falta de criatividade para buscar alternativas quando o time não consegue criar é algo que marca mesmo, né? Quer dizer, o desenho tático é sempre o mesmo, as substituições acabam sendo quase sempre a de um jogador de uma posição por outro jogador da mesma posição, você nunca muda a maneira que o time joga. E acho que, sobretudo, as escolhas individuais que ele tem feito nas substituições muitas vezes são contestáveis. Hoje, para mim, absolutamente contestável, ele tirar o Dudu, ele tirar o William. Não estavam bem? Não estavam. Mas o Keno talvez estivesse até pior, e depois veio a informação durante o jogo, né, que ele estava com uma virose. O Keno não estava bem, ele realmente não era o Keno que a gente estava acostumado a ver. Aí você tira esses jogadores e você coloca o Daverson. O Daverson, aí eu não sei se tem a ver com o prejuízo que o Palmeiras pode tomar caso não venda o Daverson por um valor maior. Mas você colocar o Daverson em campo, você não está se ajudando, né? Porque ele teria outras alternativas, nem que colocasse os moleques que estavam no banco. Porque a gente fala muito do elenco, mas por conta de todas as perdas que ele teve recentemente, hoje ele tinha como alternativas ofensivas no banco de reservas Daverson, Fernando e Papagaio. Então, acho que o momento não poderia ser pior, porque a pressão é grande, porque ele perdeu jogadores importantes, porque ele tem um clássico no sábado e perdeu o Marcos Rocha também para o jogo de sábado. Então, ele vai com uma pressão grande e com uma situação que não é melhor, porque vários jogadores que estavam à disposição dele no começo da temporada não estão mais. Olha esse recorte aqui, Arnaldo, para você, para o fã de esportes não desconfiar. Opiniões ou perguntas, né, de palmeirenses na bronca. Dois estão com camisas do Palmeiras, o Lucas e o Rogélio. O Lucas, peçam a saída do Roger Machado ao vivo. O Rogério, o time não joga pelo Roger, irreconhecível. Aí o Thiago Vanielli, Roger Machado e seu 4-3-3, até quando? Aqui embaixo, o Leonardo Lima, o Roger Machado já caiu. Então, quer dizer, é lógico, não existe coro pela queda, mas existe uma bronca, um clamor muito pesado da torcida do Palmeiras. A bronca é muito forte com o trabalho do Roger. Sim, acho que o Jean explicou bem, inclusive, talvez as principais falhas do trabalho do Roger, e eu acho que agora ele chegou numa encruzilhada, até pelos fatores que o Jean destacou. Ele não tem, por incrível que pareça, nesse momento, tantas opções assim, graúdas para
para escalar um time diferente. E o clássico vem numa hora ruim, porque o clássico vem tendo para o Palmeiras, não São Paulo especificamente, mas o Corinthians, os clássicos, um peso grande em tudo que está acontecendo em torno do Palmeiras. O Jean acabou de falar, é a maior situação de pressão desde a derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, em que o time, mesmo jogando no estádio do Corinthians, onde o Corinthians é muito forte, perdendo, que é um resultado normal, como é um resultado normal perder para o Cruzeiro, o problema é o volume todo que está se acumulando de erros, tropeços, derrotas. O clássico virou uma obrigação para o Roger, onde o São Paulo nunca venceu, onde o São Paulo só perdeu, e mais um rival, onde o São Paulo é líder. A vitória no clássico transforma o ambiente. E agora o grande benefício dessa sequência maluca de rodadas do campeonato é que você pode se recuperar 3 dias depois. Então, assim, né? É isso, né? Você pode se recuperar 3 dias depois. Às vezes você está 3 vitórias seguidas, que pode acontecer em uma semana, no intervalo de 7 dias, te coloca na ponta do campeonato. Inclusive a tabela tem... Basta olhar para o Internacional. Internacional, o próprio São Paulo, né? Chegaram nessa situação. Agora, fosse outro jogo... É curioso, porque a tabela ela pode ter sido muito cruel com o Roger ou pode ter dado uma oportunidade ao Roger. A minha impressão, sem conhecer o ambiente atual do Palmeiras, o respaldo que o Roger tem, de fato, da diretoria, do presidente, do Alexandre Matos, do resto do grupo, é que esse jogo passou a ser decisivo para o Roger, o clássico do São Paulo. Por quê? Eu entendo que o palmeirense, se vier, por exemplo, a perder de novo para um rival, esse rival que nunca venceu no Allianz Parque, de novo com só a torcida do Palmeiras, aí seria um golpe muito pesado. Uma paulada na cabeça e é difícil segurar. Mesmo que isso não faça o menor sentido. Vão faltar 3 rodadas para a parada da Copa e ali... recuperando os jogadores, o trabalho da Copa. Eu também não... Eu concordo com o Jean, eu sou completamente contra troca de treinadores. Porém, cada clube tem o seu ambiente, o seu modo de tratar, a sua situação, e a gente já percebeu que esse Palmeiras é um Palmeiras que se incomoda com derrota em clássico, certo? É um Palmeiras que mexe. Aí coloca a torcida organizada contra o resto da torcida. Coloca a torcida organizada contra o treinador. A torcida organizada fez uma trégua, né? Com a visita do Alexandre Matos e o Dudu à torcida organizada, à Mancha Verde, para não xingar o Roger. Eu sei bem que essa trégua tem um tempo. Tem mais 90 minutos. Tem talvez. 90 minutos. Talvez. Tem 90 minutos. É incrível, porque pelo retrospecto e o Palmeiras tem boas chances de se recuperar no sábado, diante do São Paulo. Pelo que está jogando, não. Por incrível que pareça. Pelo que está jogando, não. E acho que passa a responsabilidade inteira do clássico ser, de fato, do mandante. O que é ruim. É difícil jogar assim. Quem for entrar no lugar do Marcos Rocha vai ter dificuldade. Quem for entrar no lugar tem dificuldade. Entendeu? Vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras e, sobretudo, para o Roger. Talvez a sobrevivência dele dependa de uma vitória no sábado. Mas não se tornou difícil porque ele gastou um primeiro cartucho hoje? Eu acho que hoje já é o primeiro cartucho de uma sequência difícil pelo volume morto que você apontou. Ele foi gastando a munição morto, toda. Né? Eu acho que deve ficar, principalmente porque ele está devendo. A gente sabe muito bem o que ele está devendo. Sim. Variações de esquema. Por 2 motivos. Primeiro, não tem quem colocar no lugar. A gente criticou a entrada do Daverson. Trocar o técnico hoje seria mais ou menos fazer isso. Colocar o Daverson dos técnicos no lugar dele. Tem. Um cara que vai começar um trabalho todo do zero. Acho que ele fez algumas coisas que merecem destaque positivo. Quando ele tira, por exemplo, o Lucas Lima no intervalo, ele mexeu onde tinha que mexer. Mexeu onde tinha que mexer. O Lucas Lima não dá mais. Mas talvez essa mexida ele devesse ter feito desde o começo do jogo, né? Já que ele vem tirando o Lucas Lima constantemente. Pode ser que tenha corrigido um erro, mas ainda é melhor do que ser acusado de omisso. Ele está mexendo num cara que ele tem que mexer. Não mexeria no William hoje, acho que esse foi o grande pecado.
E a entrada do Daverson, um jogador completamente sem moral. Eu até comentei com o Léo, antes da entrada, ele vai com a prancheta e fica explicando para o Daverson o que ele quer que o Daverson faça. Ora, o Daverson é samba de uma nota só. A gente sabe o que o Daverson faz. Vai ficar lá de referência. É isso. Acho que tem muita supervalorização em cima de coisas. E esse é um caso, né? Mas tem que ficar, porque primeiro a concorrência é fraca. Segundo, é loucura começar do zero agora. E terceiro, ele está devendo respostas. Ele tem que ter a chance de dar essas respostas. E ele tem competência e capacidade para dar essas respostas. Em relação ao clima, é que a coisa pega, né? O fio pode virar completamente. Nessa sequência, realmente só falta, para deixar o palmeirense mais louco da vida, uma derrota em casa do São Paulo. É o último capital que o Palmeiras tem nesse momento. É isso mesmo. Não pode perder esse capital. Então, a gente sabe, o futebol... Agora, virou o clássico por causa do volume morto, do acumulado. Sim. E eu acho que hoje já era desafio, já era sequência de desafio. Não sei se... Não acho até que o Mano fez substituições muito mais inteligentes que as dele. A gente fala que ele troca 6 por meia dúzia. Vai ver as substituições do Mano hoje. Também foram 6 por meia dúzia. O Cruzeiro foi mais feliz num jogo... Acho que o Cruzeiro até mereceu vencer, mas o empate nesse jogo, no 0-0, pelo que os dois apresentaram, não seria nada do outro mundo. Assim, e é legal, assim, o Cruzeiro é um exemplo de que até mesmo trabalhos muito mais longos do que o do Roger passam por instabilidades. O Cruzeiro já viveu algumas esse ano. Sim. Né? Quando antes de ganhar o estadual, teve instabilidade, teve aquele empate com o Vasco que jogou super mal, teve as contestações sobre por que o time não era mais agressivo, depois vieram aquelas goleadas na Libertadores e o clima Até a deu uma primeira acalmada. goleada na Libertadores foi uma faca no pescoço. Mas tá, então, acho que olhando para o adversário de hoje, você tem que entender que... E o trabalho do Mano é bem mais longo. O Mano vai fazer 2 anos no Cruzeiro e também já viveu os seus altos e baixos ali. Inclusive com o torcedor pedindo a cabeça, com gente querendo tirar o técnico. Então, faz parte. Acho que o trabalho... É o pior momento do Roger? No Palmeiras, sem dúvida. É o momento em que o time tem mais dificuldade para gerar jogo, tem mais dificuldade para se impor sobre os adversários. Isso acontece dentro de casa, mas fora de casa o Palmeiras sempre arrumava uma maneira ali de ganhar os jogos, de ganhar os jogos grandes, como fez em Buenos Aires, por exemplo. Hoje não aconteceu. O Cruzeiro não precisou fazer um dos 5 melhores jogos do ano para ganhar do Palmeiras. Nem de perto, não precisou. O Cruzeiro fez um jogo ok, né? Ficou muito tempo sem finalizar no gol. O Thiago Neves conseguiu incidir pouco, porque estava muito bem marcado ali pelo Thiago Santos no primeiro tempo. Então não foi nem um jogo brilhante, foi um jogo bom. Acho que uma vitória podia ir para qualquer lado ali. O Cruzeiro teve a felicidade com o Rafael Sobis, que é até um cara que supera algumas contestações e hoje faz um gol importante. Deu espaço com a convocação do Arrascaeta. E é isso, tá? E já entrou no bolo também. Eu não consigo imaginar um desgarrado tipo o Corinthians do ano passado até a Copa do Mundo. Porque a tendência é o campeonato ficar nesse perde-ganha aí, porque, gente, daqui pra frente é jogo, não tem aquela coisa de uma semana um tá mais tranquilo, outra semana um jogou Libertadores, um jogou Copa do Brasil, o outro não jogou. Agora não tem mais isso, agora é pauleira pra todo mundo. Então, essas situações vão acontecer. Quando a gente falar de São Paulo, é isso. Por que o Aguirre tava tirando os caras já no segundo tempo? Porque ele sabe que ele já precisa pensar, você começa a pensar no próximo jogo, no meio do jogo que você tá ganhando. Então, isso acontece. O Cruzeiro tem como? O Cruzeiro tem como. Dar essa segurada também. Sim. Ao Mano Menezes cabe fazer essa administração, né? Eu acho que de cabe. elenco de agora até a final. Ele tem um elenco muito bom para isso. Ele tem 2 atacantes de bom nível, por exemplo, né? O Sassá e o Raniel. O Raniel recuperou, está entrando bem nas partidas. Então, acho que ele tem essa condição. Ele pode até recuperar uma figura que estava meio ali ausente, o Bruno Silva. Domingo foi super importante, fez gol. Hoje entrou quando ele precisava de mais substância ali no meio-campo, administrar a vantagem. E a verdade é a seguinte, por tudo que o Palmeiras fez depois que tomou o gol, não parecia que ia empatar. Né? Não parecia que ia empatar. Tava claro depois do gol que, a não ser que fosse uma jogada de muita sorte, o Cruzeiro ia conseguir defender tranquilo. E foi o que aconteceu. Mas o que chama atenção é, pro lado do Palmeiras, o Cruzeiro não precisou fazer um grande jogo. O Cruzeiro fez um jogo nota 6,5, 7. E ganhou do Palmeiras sem muita contestação. Nós temos até a imagem, essa imagem, a saída do Dudu, que mostra o chute na garrafinha ali e não quis cumprimentar. Mostra o momento atual desfavorável e toda a pressão que o Palmeiras vai carregar para esse jogo do final de semana contra o São Paulo. E só um detalhe, a gente estava até assistindo o jogo junto, eu e o professor, no primeiro tempo, e teve uma bola que cai no pé do Lucas Lima.
Eu falei pra ele, vai tocar de lado. Não aconteceu, ele tocou pra trás. Gente, o gerador de chances, o cara que vai colocar com um passe diferente o atacante na cara do gol, é ele. Ele foi contratado pra isso, ele é um cara super valorizado. E talvez ele esteja sendo super valorizado, a palavra seja essa mesmo. Porque não tem... De fato, ele tinha que ter ido pro banco já. É que assim, então... Lucas Lima não serve, Davidson não serve, fulano não serve, você fica com o papagaio. Entendeu? Por que não o Johan já não então, que entrou bem, não poderia ter jogado? Sim, eu entendo. Acho que assim, são casos diferentes, né? O Lucas Lima foi uma opção do Roger desde o início e a sequência, ele teve várias oportunidades e acho que talvez, no caso dele, a gente fica... E os mesmos palmeirenses que estão escrevendo, o santo do Lucas Lima é muito forte, porque o Moisés machuca, o Gustavo Silva vai embora. Mas é a única argumentação, é a única justificativa para ele ser titular ainda, Naldo. De fato, ele não seria mais titular. Eu acho que pro Roger não seria mais titular. Se o Scarpa estivesse, se o Moisés estivesse, voltou hoje ao banco, é bom lembrar, ele estava sem condição física. E se o Guerra tivesse também, quer dizer, qualquer um dos três estando em condições, certamente ele não seria o titular. Com o Johan, de fato, assim, o Johan é um cara que entrou no jogo com Boca, entrou na última partida contra o Sport, fez um belo gol, mas é um jogador que vem atuando muito pouco, né? Então, eu acho que, até por ser o Johan alternativa, ele começou de novo com o Lucas Lima, mas certamente o Lucas Lima não seria mais o titular do Palmeiras se qualquer um dos outros três tivesse à disposição e 100% fisicamente. Eu só acho que com o Daverson tem história diferente aí. O Daverson... repito, o Daverson, por conta da mudança do contrato da patrocinadora do Palmeiras com o Palmeiras, vai fazer o Palmeiras amargar um grande prejuízo. Pois porque a contratação do Daverson pelo valor, porque tem essa situação, né? O Palmeiras tem acertos e erros, essa gestão patrocinadora Alexandre Matos, acertos e erros em aquisições de reforços. Os erros... Vários são, sobretudo, no valor das contratações. O Daverson custou uma bala. O Daverson deveria, numa convocação do Borja, eventual, ser uma opção para o Palmeiras. Nós estamos chegando à conclusão que ele não é opção para o Palmeiras, tendo custado o que custou. Então o Palmeiras pode estar com um problema que pode até envolver ele ter de jogar por uma questão de mercado, de ter uma possibilidade de amortização do prejuízo. É surreal. Porque não havia prejuízo. É bom a gente explicar isso. Quando ele chegou, o Palmeiras não arcava com absolutamente nada do valor do Daverson. Exato. Agora, como o contrato mudou, porque a patrocinadora percebeu que ia ter que pagar muito para a Receita Federal e tudo mais, mudou o contrato e transformou o dinheiro investido em jogador em empréstimo... Passou a ser passivo. Então, assim, se ele for vendido pelo mesmo valor, beleza, o Palmeiras não tem prejuízo. Se ele for vendido ou não for vendido, se o contrato dele acabar, o prejuízo é o valor pago pelo Daverson. Então, assim, eu não duvido que num jogo como o de hoje, isso seja levado em consideração quando ele entra em campo. Porque... Se ele faz um gol... E vende. Eu nem acho que um gol vai mudar muito a realidade da condição técnica que o Daverson tem. Agora, evidentemente o técnico, a gente falava isso do Aguirre outro dia, sobre deixar o Arboleda no banco. O técnico que está no banco, ele sabe a reação que o torcedor vai ter na hora que ele chama o Daverson para entrar em campo. Então nossa, tudo bem, ele tem o Papagaio, ele tem o Fernando... Para o técnico, Paulo, seria muito melhor você chamar o Papagaio e falar: Papagaio, vai lá. Por quê? Porque a hora que você coloca o Papagaio, inclusive você está demonstrando que, ao contrário do que o Imaginário diz, e o Imaginário tinha razão até 2, 3 jogos atrás, o banco do Palmeiras hoje era um banco com 3 opções limitadas ou ainda muito jovens para o seu setor ofensivo. Então, você até mostra que você, nesse momento, tem uma limitação. Na hora que você chama o Daverson, você está pedindo para tomar porrada. E ele tomou muita porrada também pela colocação do Daverson em campo. Até nesse aspecto, a definição dos 11 jogadores que vão começar o jogo com o São Paulo, ela é crucial. A minha impressão é que o Lucas Lima não vai começar o jogo. A minha impressão é que o Palmeiras vai reforçar o meio de campo com 3 volantes, se você quiser colocar o Moisés como volante. O Palmeiras vai mudar o jeito de jogar, porque o cara não vai ter condição emocional de jogar, porque o torcedor não vai querer. E quando você joga em casa, você tem que levar tudo isso em consideração. Não vai jogar o Daverson, não vai jogar o Lucas Lima, então vai jogar... Felipe Melo vai voltar na marra, né? Não sei se pela mancha ou não. Thiago Santos pode ficar no time.
Não sei, acho que talvez Felipe Melo, Moisés e Bruno Henrique. É que o Moisés é uma questão física, né? Se ele aguenta. Não sei se Mas se não aguenta, jogar, assim. fica Thiago Santos, Felipe Melo e Bruno Henrique. Pode sair com o Moisés. Porque Hoje ele entrou. mudou o Ele tipo começa de jogo. com o Johan mesmo. Mudou o jogo. Eu acho que Lucas Lima vai ser pouco provável mesmo. No Morumbi, vitória do São Paulo, 3-2. Tem números interessantes, né? O São Paulo vai à liderança do campeonato. Nesse momento é o líder do campeonato. Uma rodada, claro, ainda por disputar, parte dela. Chega a 16 pontos. Em todo o primeiro turno do campeonato passado, São Paulo fez 18. Que coisa, hein? Eu lembro bem. Números aqui do Rodolfo Rodrigues, do Futebol e Números. Por rodada. Eram 3 anos que o São Paulo não chegava à liderança, mesmo uma liderança parcial como essa. 115 rodadas. Quanto? 115. Brincadeira. Desde a 7ª rodada de 2015. Sabe quem era o técnico? O São Paulo não dava essa esperança. Sabe quem era o 2015? Prof. Osório, hoje na Era o seleção Osório. mexicana. Contestado. Faz também, tempo, hein? né? E por Rodada sim, rodada não. falar em Parecido com o Aguirre, tem alguma semelhança. Por falar em técnico passado, e boa parte da campanha do primeiro turno do São Paulo foi com o Rogério Ceni ainda no banco de reserva, hoje foi um jogo meio estilo Rogério Ceni. Lembra quando ele chegou no São Paulo? Placares bailarinos, como costumam dizer os Jogo de companheiros, o risco. Mauro. 3-2, 4-3, jogos emocionantes e tudo O próprio mais. Prof. Osório proporcionava esse tipo de emoção, às vezes a favor, às vezes contra. É curioso, porque a gente está comparando dois times que vão se enfrentar. A gente já passou um pouco pelo Aguirre e pelo São Paulo quando estava analisando o Palmeiras pelo confronto dos dois no sábado. Mas a administração do elenco do Aguirre é inversamente proporcional ao do Roger. Então o Aguirre, desde o começo, utilizou todo mundo, revezou todo mundo, às vezes até de forma, entre aspas, exagerada. E acho que, assim... Tem a questão física que ele preza demais, né? Pela intensidade que ele... Então, assim, não é poupar visando o próximo jogo, é escalar o melhor time fisicamente para cada jogo. Hoje ele tem 3 titulares absolutos, talvez um quarto. O goleiro é titular absoluto, então 5 titulares com muita boa vontade. O Sidão, que é um goleiro folclórico. Folclórico. Pra não dizer outra coisa. O Jusilei, o Nenê, o Diego Souza e agora tá ficando o Everton como titular recém-chegado. Então, o resto roda. E, às vezes, até um desses 3... Eu não duvido que, por exemplo, contra o Palmeiras, um dos 3 possa ficar no banco por questão física. Mesmo os 3 tendo saído na partida de hoje. Hoje, o jogo, taticamente, do São Paulo não foi um bom jogo. Talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo, taticamente, no campeonato sob o comando do Aguirre. Que coisa, hein? Porém, hoje o time e os seus jogadores têm uma confiança tal que os 3 jogadores contratados fazem mais do que se esperava. Eu acho que essa é a palavra-chave para esse momento, né? E eu tô lendo aqui, ó, aspas do Petros, nesse momento. Muito cedo, tudo bem e tal, mas é melhor estar na liderança do que lá atrás. Dá muita confiança. É frase de agora do Petros, na saída, logo depois do jogo. O São Paulo levou um gol no começo. Né? Então, se você não tem confiança, se você não está confiante, esse gol te chacoalha a ponto de botar tudo a perder. Levou o gol que levava quando estava na zona de rebaixamento. E o São Paulo tinha confiança. E com naturalidade o São Paulo chegou a virar. Teve um pênalti duvidoso, discutível. Mas com naturalidade o São Paulo construiu a virada com qualidade, rápido. E jogando bola na trave, e o Nenê jogando muito, e o Diego Souza participativo. Claro, mais uma vez nos últimos minutos do jogo, quase que o fio vira também por conta das substituições do Aguirre. Eu acho que o Aguirre estava com a cabeça muito já no clássico. Ele não estava muito preocupado com quem estava entrando, ele estava preocupado com quem estava saindo. Boa definição. Ele quase paga o preço por isso. Eu falei para o André exatamente isso. Não foi, a questão não foi a retirada dos 3 jogadores mais decisivos. Foram as entradas. O Botafogo é um time muito limitado tecnicamente, mas que é muito valente. É um time que tem uma... que joga por todas as bolas. Acho que o símbolo do Botafogo é o Carly. Né? O cara que está perdendo vai para a área da cabeçada no goleiro, no zagueiro, na bola, quando aparece. E o Botafogo tem um time alto. E as substituições do Aguirre transformaram o São Paulo num time baixo. Ele esqueceu desse detalhe. Aí o Botafogo fez o segundo gol pelo alto e quase empata o jogo. E eu acho que hoje, de fato,
ele tinha alguns problemas para escalar, mas, sobretudo, pelas modificações, o time fez uma partida ruim, taticamente falando. Abaixo do que vinha fazendo. Mais defensivamente. Mais defensivamente. Inconstante, né? Agora, eu fiquei com a sensação de que, assim, o Marcos Guilherme ia fazer muita falta ao São Paulo. Pois é. Porque hoje você conseguiu ter 2 jogadores rápidos do lado, abrindo o campo, isso ajuda muito. E não é um jogador fácil de substituir, porque ele te entrega sem bola também, é um cara que se sacrifica muito voltando. Então, assim, acho que tudo bem. É que vai depender do rendimento dos outros, né? Claro. Se for o Valdívia do começo dos primeiros jogos, mas não é. não vem sendo. Mas não é. Eu acho que... Não, entrou bem mal de novo. Eu acho que não é. Eu acho que não é da mesma coisa. Então, acho que o São Paulo vai ter que ter atenção a isso, porque tudo indica que não vai ficar mesmo, né? Eu acho que é um cara que vai fazer muita falta. Ganho aí é com o Everton, e principalmente o que estão rendendo Nenê e o próprio Diego Souza. Né? O Diego Souza assumiu que é centroavante mesmo. Hoje fez mais um gol de centroavante. Quando que isso começou? Quando um certo... Meu colega disse, banco, cara. Ué, mas é tão óbvio. O Diego Souza... Tempo de exclusão, né, Ana? Mas Ia botar ele onde? Quase quebrando esta mesa. Até o vidro não é mais o mesmo disso. Mas o Diego Souza é um jogador acima da média. Nos últimos 5 jogos, marcou gols. Então, Os 5 últimos jogos que fez, marcou gols. E assim, é curioso, porque gols, ele marca mais do que até marcava o Prato, que era o centroavante do São Paulo. Quando o São Paulo contratou, aliás, o discurso do Raí foi, ele marca mais gols que o Prato. É melhor que o Prato, isso é uma outra discussão. Não acho, mas... Agora, assim, a posição melhor para ele, há algum tempo, é a posição de centroavante. Ele passou por uma reciclagem, digamos assim, perdeu peso, é evidente. Ele participa de um jogo muito mais do que ele participava, sem contar os gols. Estou falando da participação dele, como o Celso falou. A participação Ele participa do gol do Everton. Ele exatamente. É a assistência dele. Então, e assim, o investimento grande, porque a gente sempre fala assim, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Flamengo, o investimento do São Paulo para o campeonato foi maior. O São Paulo investiu para estar onde está. Na primeira posição, pelo menos entre os 4. Investiu para isso. Mas também era quem mais precisava investir. Então, Era quem mais precisava investir. Mas isso eu só acho que... Eu concordo com você, Arnaldo, foi o time que gastou mais de 50 milhões de reais, investiu para estar em cima. Não para estar onde está agora, porque... Eu estou falando isso onde porque está no bolo de cima, exato, não passar risco de... Porque senão começa aquela coisa, assim, é indiscutível a evolução que o São Paulo teve, né? A gente até falou sobre isso na segunda-feira, qual foi a maior evolução... Você vai responder aquela perguntinha que está ali? Pode ser. É isso que você vai responder? Então, sonhar com o título, todo mundo pode sonhar com o título. Eu acho que todo mundo não. É cedo para sonhar. Todo mundo não, mas sei lá, quase metade dos times do Campeonato Brasileiro pode sonhar com o título. Basta lembrar em que cotação estava o Corinthians no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Acho que começar a falar do São Paulo porque atingiu a liderança do campeonato hoje, sendo que, inclusive, falta acabar a rodada amanhã como favorito ao título, como candidataço ao título, né? Para fazer uma... Candidataço. Eu acho que é cedo para isso. Não faz nem bem ao São Paulo. Então, não faz Tem bem. que patentear isso aí. Não faz bem, porque você tem que lembrar da evolução que o São Paulo teve, né? Você tem que lembrar da evolução que o São Paulo teve, como estava jogando no começo do ano e como está jogando agora. Ainda que hoje tenha sido até mais frágil defensivamente. Tem que lembrar que hoje está dependendo muito de 2 jogadores que a gente não sabe se vão ter condições de manter esse pique, essa pegada até o fim do campeonato, até o fim da temporada. Embora, acho que isso tenha sido até positivo para o São Paulo, de alguma maneira, né? O São Paulo já está fora da Copa do Brasil. A Sul-Americana, a gente sabe que muitas vezes os clubes tratam de uma outra maneira e talvez seja o caso do São Paulo. Não digo desprezar a Sul-Americana, mas de repente, Diego Souza e Nenê, eu vou... Dependendo até do adversário, da viagem, onde será. Isso, é um jogo no Morumbi, contra um time, enfim. Né? E dosar esses caras na Sul-Americana e usá-los exclusivamente no Campeonato Brasileiro, enfim. Acho que vai depender de uma administração das forças e tudo mais. Mas é importante ver a evolução que já aconteceu, a diferença do São Paulo de agora e do São Paulo do começo do ano, independentemente da pergunta de briga por título ou não, de é favorito ao título ou não, porque senão é o que eu falei na segunda. A gente muda de veredito sobre quem briga por título, quem vai ficar onde a cada 2 semanas. Eu acho que a discussão é se o São Paulo pode se intrometer na briga de cima. E acho que até então não tinha essa impressão. Agora,
até a parada da Copa, todo mundo tem mais 4 jogos. E o São Paulo possivelmente perca a liderança já na quinta-feira. O Flamengo recebe o Bahia com 50 mil torcedores, com favoritismo. Então o Flamengo tem tudo para recuperar a liderança já no dia seguinte. O São Paulo tem mais 4 partidas, 2 jogos no Morumbi, Internacional e Vitória, e, curiosamente, os 2 jogos fora contra Palmeiras e Atlético Paranaense nos locais que ele nunca venceu na vida. É um desafio. E aí, o Jean não gosta de projeção, mas eu acho assim... Hein? Mas se sair sem ferimentos desses jogos, entenda, sei lá, Tá bonito. um empate, uma vitória, nossa. Então, digamos que seja muito pouco provável que o São Paulo termine na liderança até o que ocupa agora, até a parada da Copa. Pelo que ele tem e pelo que os outros têm. Se acontecer isso, aí todo mundo vai sonhar com o título. 12 rodadas primeiro, todo mundo vai... Porém, a volta, e isso é feito, as sequências das tabelas, elas... todo mundo joga contra todo mundo? Joga. Em casa e fora? Sim, em casa e fora. Às vezes neutro, como vai ser o Fla-Flu. A volta da Copa, o São Paulo tem assim... Voltou da Copa, beleza? Beleza. Flamengo no Maracanã, Corinthians no Morumbi, Grêmio na Arena Grêmio, Cruzeiro no Mineirão. Essa volta sequência? da Copa. Então, assim, essa é a sequência. Então, em tese, que nós vamos falar do Fluminense daqui a pouco, o que o Fluminense fez até agora, e quase roubou a liderança do São Paulo se tivesse vencido o Grêmio. É incrível. O que o Fluminense já passou e o que o São Paulo já passou, a parte mais... o osso Já da tá tabela ruim, né? ainda vai vir depois da Copa, depois da parada da Copa. Então, é só uma contextualização do momento, da evolução e do que vem por aí. Né? O Léo comparou com o ano passado. O ano passado é fora da curva. O que o Corinthians fez, nem o Corinthians acreditava. Mas, se você olhar hoje, tem 2 grupos muito claros, assim, de times brigando aí. Tem aqueles de quem a gente cobrava mesmo, Flamengo, Palmeiras. E tem os surpreendentes, o Cruzeiro. E tem os outsiders, né? Fluminense, São Paulo. Outsiders. Talvez até o Galo. Esse trio dos 14 aí, né? Fluminense, Inter e Sport, é um trio interessante para ter 14 pontos. É, claro. Né? O Sport ganhou do Palmeiras e do Atlético, em sequência. Né? O Inter, hoje foi um jogo mais maluco da rodada, né? Ia fazer o 3-0, perdeu o pênalti, tomou um empate. No final, o Nico Lopes fez o gol. Depois de ganhar do Corinthians, e é especial pro Colorado ganhar do Corinthians, ainda mais daquele jeito. Então... E é um time que, quando termina o campeonato estadual, não ganhou, tá com um técnico novato, você fala, esse aí, se não começar bem o brasileiro, se prepara, né? E o Inter tá nesse bolo também. Mas é isso, o bolo é muito grande, cara. A gente vai ter um perde-ganho imenso daqui até a Copa do Mundo ainda, muita coisa vai acontecer. Acho que não há nenhum motivo para desespero em lugar nenhum, assim, porque as brigas elas vão se desenhar mais para frente. Acho que eu imaginava que elas estariam desenhadas até a Copa do Mundo. Já não sei. Eu acho tá que tudo muito inconstante, né? Assim, e embora a gente tenha evoluções indiscutíveis, como é o caso do São Paulo, como é o caso do Fluminense, eu acho que a gente não tem ainda trabalhos absolutamente sólidos para você dizer, né? Tirando, claro, os trabalhos que a gente chama de sólidos pelo que trouxeram do ano passado, né? E esses estão rateando. E mesmo esses estão rateando. Mas aí também, eu acho cedo para dizer que... Para descartá-los. Para descartá-los, exatamente. Porque senão, é o que eu falei, a gente muda a cada 2 semanas. A gente tem muito... Eu odeio mudar a cada Trabalho 2 bom, semanas. trabalho ruim. Trabalho bom, trabalho ruim. Não, esse cara faz um trabalho muito bom. Faz trabalho ruim. Esses mesmos ruim, agora times é bom. envolvidos nas mesmas competições, quer dizer, Copa do Brasil e Libertadores, por exemplo, são coisas envolvendo os mesmos times. Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo. Aliás, assim, acho que essa é uma vantagem que o São Paulo tem, que é indiscutível aí na briga com o fato de estar fora da... É muito louco a gente falar isso. Mas é verdade, é indiscutível. E ao citar o exemplo do Corinthians também vale, do Corinthians do ano passado. É indiscutível. O próprio Fluminense nesse aspecto. Como é bom perder no Brasil em alguns casos. Desses todos, quem tem mais horizonte no campeonato é o Internacional. Esse não está em nada. Só no brasileiro. Ué, E no Atlético. Mas o Internacional, ele não chegou a poder disputar a Sul-Americana, né? Ele nem começou. Aí você pode estar pensando, mas é bobagem. Pô, domingo passado foi assim, né? E o Osmar Loz, mesmo o técnico do Corinthians, disse,
time não tinha perna para aguentar. E o Internacional se preparou para aquele jogo e venceu no fim. E o Inter ainda esvaziou a enfermaria, né? O Inter teve uma época aí que mal tinha atacante para colocar, agora está com boas opções até de banco. O Inter, como o São Paulo, tem um elenco que tá... Coeso. Não, tem várias opções, cara. Não é, hoje ele não joga o Damião. Tem o Potker, tem o Luca, tem o Nico Lopes. Meu, vai vendo a quantidade de atacantes que o Inter tem. Contra o Corinthians entrou o Rossi e ganhou o jogo. O Rossi entrou, perdeu o pênalti hoje. O Nico ganhou o jogo. E o Inter hoje é gozado dessa gangorra de emoções, né? O Inter faz 2-0, perde um pênalti no primeiro tempo, podia ter aberto 3-0. Aí toma um gol no fim do primeiro tempo, toma um gol no segundo tempo. O Vitória teve perto de fazer o 3-2, mas quem ganha o jogo é o Internacional. Então essa gangorra, a gente fala dentro da campanha, mas é dentro de 90 minutos que está acontecendo. O jogo do Recife foi muito parecido também. Outro 3-2. Parece que o jogo vai totalmente a favor, e aí é um gol desviado, é um pênalti, tem a virada. Então, rapidamente. Foi assim, em poucos minutos. Os 4 gols do segundo tempo foram todos perto um do outro. O Atlético chegou a ser líder do campeonato por alguns minutos. Bem pouquinho. Eu nem contei, acho que foram 2 minutos. Não deu tempo. E o Sport embalando 2 vitórias seguidas, depois de ter empatado com o Corinthians, né? Isso. Empatado com o Corinthians. São 15 pontos de 18... Não, eram 10 de 15. Agora são 13 de 18 com o Claudinei. É uma ascensão... assim, notável. Depois daquela saída meio estranha do Nelsinho, pela maneira que ela ocorreu, né? O Claudinei tem um começo muito bom. Hoje o Anselmo foi muito bem. Contra o Palmeiras tinha sido. O Anselmo deu lançamento hoje. E a velocidade do Rogério também, causando muitos problemas. Rogério Neymar? Rogério Neymar. Aí que tá. É outro trabalho que a gente não dá para dizer, é sólido, que hoje indiscutivelmente ia ganhar o jogo. Não, podia acontecer qualquer coisa. O Atlético podia ganhar, o Sport podia ganhar, assim como nem criou tantas chances em São Paulo, mas acabou fazendo todos os gols que fez. Agora, é um time que também tem jogadores, né? Inclusive jogadores já mais experientes, jogadores rodados, com qualidade individual. Então, assim, como é tudo muito louco nesse Campeonato Brasileiro, a gente... É difícil até apontar favoritos, né? Você quer desse aí que você falou da instabilidade. O Galo jogou 4 partidas fora, esteve ganhando todas. Pois é. Esteve ganhando do Vasco, tomou a virada. Esteve ganhando do São Paulo, tomou um empate. Esteve ganhando do Sport, hoje tomou a virada. Só ganhou do Atlético Paranaense, mas esteve ganhando todas. Os jogos são instáveis, né? Quer dizer, os jogos têm isso que o Celso falou em relação à Internacional e Vitória, acho que a gente viu acontecer. E essa coisa da euforia, né? Por exemplo, aí ganhou o Clássico do Cruzeiro, aí perdeu o Flamengo, perdeu pro Sport agora. Agora tem 4 jogos em Belo Horizonte. A expectativa qual que vai ser? Vai ter que fazer esses pontos, mas qual que é o campeonato? Porque não é o da liderança, mas também não é o lá de baixo, igual agora, tá muita gente que fala, não, tá vendo, faz logo os 46. Agora o campeonato fica legal. Porque senão vai... Interessante, né? Agora o campeonato tá demais. Vai ser campeão, vai cair. Não, tem que ter um pouquinho mais de calma. Nesse bololô, quem conseguir fazer poupança até a parada da Copa é um baita são 12 rodadas. É um período importante. O Sport, no caso... A impressão, após a saída do Nelsinho, de todo o torcedor do Sport é nós vamos cair. Ou pela sequência de quem acontecer no ano a ano. É por isso o Claudinei está lá, né? Nós vamos cair, já chegou a hora, um desgoverno completo, a eliminação daquela Copa do Brasil trágica, pro Ferroviário do Ceará. Só acontecia coisa ruim. Aí, esses pontos são muito preciosos para o Sport. Porque não importa que está todo um bololô. Não importa que... E nem o rendimento como foi. Quer dizer, não importa. Em alguns casos, ganhar uns pontinhos é fundamental nesse momento, né? Tá, então nós estamos destacando aqui campanhas de times que não começam nem de longe o campeonato entre os favoritos. Né? Fluminense, Sport e Internacional. É possível imaginar que um desses times tenha fôlego para brigar pelo título até o fim? O campeonato nesse sobe e desce, nessa gangorra, será que não vai se manter assim depois da Copa do Mundo? Não é justo alimentar essa expectativa, porque da expectativa... Eu não posso falar para o torcedor do Sport aqui agora, vai segurar. Porque ele tem que ter a consciência de que esses são os pontos da poupança. Os pontos... no caso do Sport, esses são os pontos dos 46. E olha que você já está falando de 14, então já chegou numa boa, quase 1/3 desses pontos. Então, eu acho que exatamente essa é a conta. Eu acho que para você ter essa projeção de um time ter condições de manter o ritmo e brigar pelo título, você tem que colocar pontos que já foram acumulados.
Eles contam tanto. O Jean sempre fala, a primeira rodada vai valer tanto quanto a 13ª, quando voltar da Copa, Claro. e a 38ª. Então, pontos. Elenco, jogadores capazes de proporcionar mais pontos. Né? Independentemente das atuações, às vezes. O trabalho de O Cruzeiro. treinador. O Cruzeiro. Aí Então, você- não vai bem, não faz um grande jogo, tem lá um jogador com talento suficiente para Ganhar o jogo. fazer 3 Mas pontos. dos 3 citados, o Inter é o que tem mais esse capital humano. Sim. Também acho. Para Também acho. segurar a peteca. O Flu hoje, no primeiro tempo, mal passou do meio de campo. No segundo tempo até se engraçou. Uma pena o Pedro ter saído. O Pedro faz um campeonato tão bom ter saído E machucado. pouco né? antes de ter E aí saído tem uma machucado, chance ele espetacular, né? não dá para dizer furou, mas ele não alcança uma bola num voleio, né, baixo. E aí tem uma coisa que a gente tem que falar sobre o Grêmio. A gente tá vendo em toda entrevista o Renato e o pessoal muito incomodado com a postura dos adversários. Não, né? de novo hoje, tá? E aconteceu isso no Grenal. E assim, desculpa, vai acontecer direto, porque ninguém vai jogar com o Grêmio de outro jeito. O mérito é todo seu. Transferir a responsabilidade. fama- O mérito do seu adversário tá fazendo isso é todo seu. É o terceiro 0x0 do Grêmio nos últimos 4 jogos. Então. E só não é o quarto porque o Luan achou um gol Isso. de fora da área. Essa foi a deixa pro assunto do próximo bloco, que abre o segundo bloco do Linha de Passe. Rápida pausa, a gente volta já com Fluminense e Grêmio.